Olá, aqui é Jorge Tarazuki desde o Rio Grande do Sul. Na publicação anterior nesse canal, toquei no assunto do desmatamento de florestas para obter lenha. Esse é o gancho para esse comentário. Há aproximadamente 100 mil anos, o homem dominou o fogo e continuamos sendo a única espécie que conseguiu isso, o que nos deu uma enorme vantagem sobre os demais seres vivos. Além de aquecer e iluminar a noite, o fogo também serviu para assar carne e cozinhar vegetais, facilitando a digestão e provendo mais energia para os humanos. Mais tarde, o fogo foi usado para a fabricação de cerâmica e fundições de metais, acelerando dramaticamente o desenvolvimento da humanidade. A madeira era o único combustível utilizado para obter fogo. Mais tarde, é que óleos vegetais e gorduras animais, em pequena escala, é verdade, foram usados para iluminação, principalmente. Depois veio o carvão, o gás natural e o petróleo. Grande parte da energia que usamos hoje vem da queima de combustíveis fósseis. A geração de eletricidade ainda depende muito da queima desses combustíveis. Sim, estamos buscando alternativas sustentáveis para substituir essas matérias-primas, como os painéis solares, geradores eólicos. O problema é que esses equipamentos só funcionam durante o dia e quando tem vento, respectivamente. Quando as condições são adversas, é preciso usar baterias para seguir fornecendo energia elétrica. Mas são caras, difíceis de serem recicladas e têm uma vida relativamente limitada. Em países com baixa insolação, como o norte da Europa, os painéis elétricos são inviáveis, pois não tem luz suficiente. E para se ter uma ideia do tamanho das instalações, seria necessário para cobrir com painéis uma área do tamanho do estado do Texas para se fornecer energia elétrica para os Estados Unidos. É muita coisa. Uma alternativa são as usinas nucleares. Essa é considerada uma das formas mais seguras e uma das mais baratas de gerar energia, apesar do medo generalizado de contaminação por radiação. Hoje temos mais de 400 dessas usinas em operação no mundo. Entretanto, estão sendo desativadas mais usinas nucleares do que novas têm entrado em operação. Foram 3 grandes acidentes que aconteceram na história. Three Mile Island, nos Estados Unidos, em 1979, Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, e Fukushima, no Japão, em 2011. Esses acidentes foram provocados por falha humana, procedimentos não autorizados ou falha de projeto. Vamos analisar o acidente de Fukushima. Os geradores de reserva, movidos a diesel, responsáveis por manter a água de refrigeração funcionando, em caso de falha do resto do sistema, foram inundados quando ocorreu o tsunami. Ora, se eram geradores para emergência, não poderiam ser instalados em um lugar sujeito à inundação, até porque naquela região ocorrem terremotos e tsunamis com muita frequência. O fato é que a temida contaminação por radiação resultou em um tremendo movimento de evacuação e limpeza da área, mas pouco afetou a saúde das pessoas no entorno, conforme relatos oficiais, obviamente. Entretanto, a opinião pública e a imprensa levaram alguns países a desistir de usinas nucleares após o acidente de Fukushima. No caso de Chernobyl, morreram 28 bombeiros e mais 19 socorristas ao longo de 15 anos. O impacto na saúde pública foi a ocorrência de cerca de 5 mil casos de câncer de tireoide, conforme o relatório da ONU. Esse tipo de câncer tem uma taxa de letalidade inferior a 1% ao longo de um tempo de vida de 80 anos. Ou seja, até 50 pessoas poderão morrer por essa causa ainda nas próximas décadas. O acidente nos Estados Unidos foi sem vítimas, pois não houve ocorrência de enfermidades pela radiação. Resumindo, o saldo de mortes por esses 3 acidentes não chega a 100 pessoas. Por outro lado, a poluição atmosférica é responsável pela causa da morte de 4,2 milhões de pessoas por ano. Já o tabaco mata 8 milhões e os acidentes de trânsito matam mais de 1,3 milhão de pessoas anualmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.
O colapso da hidrelétrica de Banqiao em 1975, na China, foi responsável pela morte de cerca de 200 mil pessoas. Não é uma comparação, quer dizer, uma coisa não invalida a outra, mas ainda temos um problema. E o lixo atômico? O combustível nuclear usado é colocado em recipientes de aço e concreto, que são enterrados em regiões seguras, sem a menor chance de contaminarem o solo ou os rios. Veículos elétricos estão proliferando, apesar de não haver capacidade de geração de energia suficiente para recarregar as suas baterias. A matriz elétrica dos países está muito bem balanceada e seria necessário construir uma quantidade enorme de usinas para suprir essa demanda crescente. E não faz nenhum sentido queimar gás ou petróleo para recarregar baterias de carros elétricos. Isso tem que ser feito com fontes renováveis. Por outro lado, tecnologia para a fusão nuclear, uma fonte inesgotável de energia igual a que ocorre no Sol, ainda vai demorar para ser desenvolvida. Portanto, será necessário seguir usando combustíveis fósseis e nucleares por muito tempo. Em países do terceiro mundo, como muitos países africanos, asiáticos e latino-americanos, ainda se desmatam florestas para obter madeira, pois é a única maneira de se obter energia nesses lugares. Invariavelmente, são regiões de extrema pobreza. Mas é só chegar a eletricidade e gás e essas comunidades se desenvolvem e progridem, como já foi constatado. Energia farta e de baixo custo é a melhor forma de acabar com a pobreza do mundo e de reduzir significativamente o desmatamento. É pouco provável que a população mundial pare de aumentar nos próximos anos. Portanto, será necessário aumentar a geração de energia. Então, vamos limitar o uso de energia e voltar algumas décadas no tempo? Ou vamos pagar o preço de seguir gerando energia abundante e barata para o desenvolvimento da humanidade e para a erradicação da pobreza? Fica essa pergunta. Até a próxima.